Aleluia. Irmãos, abra comigo, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Amém? Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 16. Eu vou esperar toda a igreja abrir a sua Bíblia comigo para que nós possamos ler a palavra do Senhor juntos. Amém? Amém? Todos encontraram Gálatas, capítulo de número 5? Amém. Hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema que o pastor passou para nós. Hoje nós vamos falar sobre o domínio próprio. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém, irmãos? Confesso que eu até brinquei com o pastor. Eu falei: pastor, o senhor passou os temas que cada obreiro acha que precisava aprender, né? Ao longo desses dias, irmãos, eu estudando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu espero transmitir aquilo que o Senhor falou comigo para a igreja também. Eu creio que vai ser uma noite que nós vamos aprender juntos. Amém? Mas para entendermos o assunto do domínio próprio, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui com os irmãos da Galácia. Quando houve o avivamento, irmãos, na igreja primitiva, quando Jesus fez a promessa aos apóstolos, falando: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, a Bíblia vai nos dizer que depois que eles foram revestidos de poder, eles começaram a anunciar o Evangelho com toda a ousadia. E por conta disso, irmãos, por causa do avivamento que houve em Jerusalém, houve uma grande perseguição. Muitas pessoas vão dizer que a perseguição ela começa porque houve um avivamento. Mas na verdade, que o avivamento houve por causa da perseguição, mas é ao contrário, a perseguição ela só começa por causa do avivamento. E nós vamos observar isso em Atos dos Apóstolos, quando nós lemos, quando Cristo avivou a igreja através do Espírito Santo de Deus, a igreja começou a ser perseguida. E ela tomou uma proporção ainda maior quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele foi morto. E Felipe, ele gostou da ideia e ele começa a anunciar fora dos muros de Jerusalém.
Ele começou a pregar em Samaria, mas Jesus tinha falado: ó, vocês vão ser revestidos de poder. E a partir deste momento vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, como nos confins da terra. E precisava de uma pessoa para anunciar o Evangelho nos confins da terra. E Deus olhou para dentro da igreja e não tinha ninguém capacitado. Deus olhou dentro da igreja e não tinha ninguém com essa ousadia. Mas o propósito de Deus precisa se cumprir. E quando Ele olha para dentro da igreja, Ele não encontra ninguém. Ele vai lá fora, converte a pessoa para que o propósito dele seja cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu já quero aqui anunciar que o propósito de Deus para mim e para a sua vida vai se cumprir. Fique tranquilo, fique calmo, porque o que Deus falou Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Ele converte um homem por nome Paulo. E este homem, irmãos, ele foi um fenômeno nas mãos de Deus. Este homem com ousadia, após a sua conversão, a Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo de número 9, que ele já começa a anunciar o Evangelho, que ele já começa a pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E juntamente com Barnabé, eles começam a sua viagem missionária, eles começam a plantar igrejas. E é exatamente na sua primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, eles anunciam o Evangelho para o pessoal ali da Galácia, para aquela província, para aquela região. E aquelas pessoas são alcançadas através do Evangelho. Aquelas pessoas se convertem ao cristianismo. Aquelas pessoas elas se rendem aos pés do Salvador pela pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, irmãos, ele fundava a igreja, ele passava um período ali naquele lugar, e depois que ele fundava a igreja, ele saía para outras regiões para anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo ele saía, ele recebia notícias daqueles irmãos, daquelas igrejas a qual eles tinham plantado. Nós vamos entrar no tema, tá, irmão? Só para a gente entender o contexto da carta. E aí quando Paulo ele recebe a notícia dos irmãos da Galácia, que tinha se convertido ao cristianismo, o apóstolo Paulo ele recebe uma notícia não boa, que os irmãos estavam voltando às velhas práticas, que os irmãos estavam voltando aos rituais que outrora eles tinham sido libertos. E Gálatas é escrita com pelo menos 3 propósitos, irmãos. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Paulo escreve Gálatas com pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito, irmão, do capítulo 1 ao capítulo de número 2, Paulo ele vai defender o seu apostolado. Olha o que diz o versículo de número 1 até o 6, fala assim, ó: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Perceba que a Galácia não era uma igreja só, mas eram diversas igrejas em uma mesma região. E aí ele continua: graça a vós e outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Aí no verso 11, a partir do verso 10, aliás, ele fala assim, a partir do verso 11, desculpa, irmãos, ele fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O que estava acontecendo? Os irmãos da Galácia, eles estavam voltando aos rudimentos do judaísmo, que o apóstolo Paulo tinha falado: vocês são salvos mediante a fé em Jesus. Mas quando Paulo sai daquele lugar, os irmãos chegam ali e começam a dizer que para aqueles irmãos eles precisavam voltar às práticas do judaísmo. E o apóstolo Paulo fala: admiro, irmãos, vocês voltaram às velhas práticas. Admiro muito vocês voltarem aos rudimentos que outrora vocês já foram libertos.
Esse é o primeiro motivo. O segundo, irmãos, no capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo defende que a justificação vem pela fé e não pelas obras. O apóstolo Paulo começa a falar com aqueles irmãos assim, não é porque vocês guardam a lei, não é porque vocês praticam aquilo que está escrito na lei, que por causa disso vocês vão ser salvos. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus. Não tem nada que nós possamos fazer para alcançarmos a salvação, porque tudo que foi feito, Jesus fez na cruz do Calvário. Então vocês não podem voltar às velhas práticas. Basta crer em Jesus, basta crer na obra do Calvário, basta crer naquilo que Ele fez, e por conta disso vocês serão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na igreja primitiva, irmãos, tinha dois tipos de povos. O primeiro eram os judeus e o segundo eram os gentios. E os judeus, eles começaram a falar para os gentios que se convertiam ao cristianismo: vocês precisam guardar a lei, vocês precisam se converter ao judaísmo antes de se converter ao cristianismo. E o apóstolo Paulo começa a combater, começa a pegar pesado com aqueles irmãos. E o capítulo de número 5 e 6, irmãos, Paulo vai falar sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas é uma carta que vai falar sobre a liberdade que nós temos em Cristo. A partir do momento que nós temos o novo nascimento, nós somos livres. Nós não estamos mais sob a lei, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas agora nós estamos livres porque Jesus na cruz do Calvário nos deu liberdade. E aí ele começa a fazer um paralelo. Desde o capítulo de número 3 ele começa a falar sobre lei e sobre graça, sobre escravidão e sobre liberdade, sobre estar debaixo do jugo da lei e sobre estar debaixo do jugo da graça. Olha o que diz no capítulo 4, irmãos. Abra comigo, por gentileza, capítulo 4, versículo de número 21. Capítulo 4, versículo de número 21. Vamos ler alguns versículos. Aproveitar que hoje é um culto de ensino. Vou aproveitar que o Vinícius já colocou ali. Dizei-me vós, os que queres estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Pode passar, Bruno. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 povos, os 2 conceitos. Um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Passa aí, varão. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Até o versículo 31. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então perceba que o apóstolo Paulo está fazendo este paralelo. E aí ele fala que o filho de Agar, Ismael, foi o filho gerado na carne, mas o filho de Sara foi gerado pela promessa. Ismael representa a lei, Isaac representa a graça, Ismael representa a escravidão, Isaac representa a liberdade. Paulo está dizendo aos irmãos de Gálatas: Cristo foi gerado em vocês através do Espírito Santo, e quando Cristo é gerado em nós, nós somos livres. Em Cristo somos livres, em Cristo temos liberdade. E sabe por que somos livres? Porque a liberdade foi conquistada na cruz do Calvário. Então os irmãos, eles estavam voltando aos rudimentos da lei, e o apóstolo Paulo está falando: vocês são livres porque o Espírito Santo, Cristo, foi gerado em vocês. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí agora vocês podem estar me perguntando, tá bom, Lucas, mas o que isso tem a ver com o tema domínio próprio? Tem tudo a ver, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, quando nós lemos o capítulo de número 5 e o versículo de número 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo agora ele começa a falar sobre as obras da carne e sobre as obras e sobre o fruto do Espírito. E aí eu fiz algumas anotações aqui, irmãos. Por exemplo, o significado de domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, temperança. Em algumas Bíblias vai estar temperança ou autocontrole. Pessoa que consegue controlar, dominar os seus impulsos, seus atos e emoções. Isso é domínio próprio, grave. Pessoa que consegue controlar, dominar os seus impulsos e os seus atos e as suas emoções. E dentro disso, irmãos, dentro deste contexto a qual o apóstolo Paulo está falando sobre lei e graça, sobre escravidão e liberdade, sobre andar com Cristo e sobre andar debaixo da lei, eu gostaria de deixar 3 pontos para nós pensarmos aqui nesta noite. E o primeiro que eu gostaria de deixar é: o crente que não tem domínio próprio, que não controla os seus atos, que não controla as suas paixões, é como uma cidade sem muros. O crente que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Abra comigo, por favor, Provérbios. Vinícius, por favor, projeta aí. Provérbios, capítulo de número 25 e o verso de número 28. O crente que não tem domínio próprio, irmãos, é como uma cidade sem muros. Provérbios, capítulo 25 e o verso de número 28 diz: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em outras versões diz assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O Salomão, ele está dizendo assim: o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros. Ou seja, trazendo para os nossos dias, falar de muros em cidade fica meio sem lógica. Mas no tempo bíblico, no texto bíblico, a Bíblia vai nos dizer que as cidades eram fortalecidas pelos muros que elas tinham. A gente vê isso, por exemplo, com Jericó. Era uma cidade que era fortificada, e o muro de Jericó era tão grande, irmãos, que a casa de Raabe ficava em cima do muro, para vocês terem uma noção de como era. Então o sábio Salomão está falando assim: o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade que é vulnerável. É como uma cidade que não tem muros, que não tem proteção. É como uma cidade que é uma cidade onde o inimigo tem acesso. O crente que não é guiado pelo Espírito, automaticamente ele não tem o domínio próprio. E quando nós não temos domínio próprio, abrimos brechas para o inimigo da nossa alma entrar. Então o homem que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está com os seus muros derrubados. O homem que não tem o domínio próprio, ele é vulnerável aos ataques do inimigo. O homem que não tem o domínio próprio, ele é levado pelaquilo que o inimigo faz. Louvado seja o nome do Senhor. E é algo que nós temos que ter em mente, irmãos, que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, os muros do domínio próprio serão levantados em nossas vidas. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus levanta um muro ao nosso derredor e o inimigo ele não consegue adentrar. Mas o homem que se deixa ser dominado pelaquilo que ele vê, pelaquilo que ele ouve e não tem domínio próprio, é como uma cidade que tem os seus muros derrubados. E é algo que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada no livro de Neemias,
A Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele recebe uma visita de seu irmão. E quando ele recebe essa visita, irmãos, a notícia que ele recebe é uma notícia que diz: os muros das cidades estão derrubados. O povo está sendo desprezado. O povo já não tem mais proteção nenhuma. E Deus levanta este homem com um propósito na vida: erguer os muros de Jerusalém, trazer novamente a proteção para aquela cidade que estava desprotegida. E quem sabe tem pessoas que estão aqui assim nesta noite, não tem domínio próprio, não tem controle sobre as suas ações, não tem controle sobre os seus atos, e por conta disso abre brecha para que o inimigo entre, abre brecha para que o inimigo entre e faça bagunça, porque você está com seus muros derrubados. Mas Deus está levantando pessoas aqui nessa noite, assim como Ele levantou Neemias, para poder reconstruir os muros. Mas Neemias só conseguiu a reconstrução dos muros através do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir reconstruir os muros que estão derrubados se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O crente que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Eu não sei qual é a área que você precisa tampar a brecha. Eu não sei qual é a área que precisa levantar os muros nas suas vidas. Quem sabe é na área sexual. Quem sabe é na área financeira. Quem sabe é na área, em qualquer área, irmãos, em qualquer esfera. Mas tem muros que precisam ser reconstruídos aqui nessa noite. Tem muros que precisam ser erguidos novamente aqui. Porque você está vulnerável. Você está vulnerável ao ataque do inimigo. Você está vulnerável aos dardos inflamados do inimigo. Mas o Senhor Jesus nesta noite nos trouxe aqui para te dizer que você precisa erguer estes muros. Ele precisa erguer os muros do domínio próprio. Porque às vezes nós agimos por impulso, nós falamos sem pensar, nós tomamos atitude sem pensar e depois nos arrependemos. E tudo isso porque nós deixamos que a carne comandasse ao invés do Espírito. Nós deixamos que a carne falasse mais alto do que o Espírito. Mas o Senhor está falando que nesta noite é noite de reconstruirmos os muros. Então a primeira lição, irmãos, para pensarmos aqui nesta noite é que o crente que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. A segunda lição, irmãos, que eu extraí deste texto, aliás, deste tema, né? O crente que tem, se no primeiro é o crente que não tem, o segundo é o crente que tem domínio próprio, de tudo se abstém, ou de tudo se domina. O crente que tem domínio próprio, de tudo se abstém. Abra comigo, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, irmãos, e o versículo de número 25. 1 Coríntios 9, o versículo de número 25 diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Em outras versões diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre faz um paralelo, e dessa vez ele está falando sobre a vida de um atleta de alto nível e a vida de um cristão. O pastor Alex, em um dos cultos, agora eu não vou me lembrar se foi num culto de ensino, mas se eu não me engano foi num culto de ensino, ele falou sobre a vida de Michael Phelps. Quem já ouviu falar sobre Michael Phelps?
Pastor Alex, ele falou sobre a vida deste homem, deste nadador. E eu fiquei com aquilo na minha mente, eu fui pesquisar um pouco sobre a vida deste homem, e eu fiz algumas anotações aqui. Michael Phelps, irmãos, na última Olimpíada que ele participou, ele foi considerado o maior atleta de todos os tempos. Isso para ganhar uma coroa corruptível. Ele foi o único atleta a ganhar 8 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Ele quebrou o recorde mundial 37 vezes para ganhar uma coroa corruptível. Ele foi o maior medalhista das Olimpíadas. Ele recebeu naquela Olimpíada 19 medalhas. Ele é o maior medalhista da história de todas as Olimpíadas. Michael Phelps, ele foi o maior recordista de medalhas. E algumas pessoas que estudaram a vida dele diz que ele consumia diariamente 12.000 calorias, 5 vezes a mais do que um homem normal. Esse homem, ele abria mão de tantos prazeres para ganhar uma coroa que pereceria. As pessoas vão dizer que ele passava 6 horas por dia dentro de uma piscina, irmãos. Durante 6 dias por semana. Ele fez isso durante 12 anos. Para ganhar uma coroa corruptível. Aonde hoje, depois que ele se aposentou, as pessoas já não falam mais de Michael Phelps. Tem outras pessoas que vão se levantar e vão passar dele. Mas ele fez isso durante 12 anos, se absteve de coisas, se dominou em diversas áreas da sua vida para ganhar uma coroa corruptível. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim como um atleta de alto nível, de tudo abre mão e de tudo se abstém para ganhar uma coroa corruptível, nós, como os atletas cristãos, devemos se dominar, devemos abrir mão de coisas para ganhar uma coroa onde a traça não corrói, para ganhar uma coroa aonde nos será dado na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Michael Phelps fez isso por uma corrida terrena, e nós devemos se dominar para uma corrida eterna. E naquele dia, o grande Jesus, ele nos coroará, ele nos galardoará com presentes inimagináveis. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, se um atleta por causa de uma medalha corruptível abre mão dos seus prazeres, nós como cristãos também devemos ter domínio próprio, porque temos uma coroa que nos espera. Eles, o atleta mundano, para ganhar uma coroa aqui e agora, nós para ganharmos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Michael Phelps, 12.000 calorias por dia, uma dieta balanceada. E a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo de número 8, irmãos, e o verso de número 3, diz assim, eu vou pegar só o final, vamos ler o versículo todo. E de tudo, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: do que você tem se alimentado? O pão fala da corrida terrena, mas a palavra do Senhor da corrida espiritual. Do que você tem se alimentado para receber a coroa naquele grande dia? Isso é domínio próprio. Escolher o que nós vamos ouvir, escolher o que nós vamos comer, escolher o que nós vamos assistir, é ser guiado pelo Espírito Santo de
nós precisamos também se dominar, irmãos. E a última lição para encerrarmos aqui nesta noite. A primeira é: o crente que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. A segunda lição: o crente que tem domínio próprio de tudo se abstém. E a terceira lição, irmãos, que eu gostaria que nós refletíssemos aqui nesta noite, é: ter domínio próprio é entregar o controle nas mãos de Deus. Ter domínio próprio é entregar o controle nas mãos de Deus. Apesar dessa virtude chamar domínio próprio, irmãos, essa virtude é gerada pelo Espírito Santo. Ou seja, eu por mim mesmo não posso gerar o domínio próprio. Observe. Olha o que diz o verso 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é... Aí ele começa a dar 9 virtudes do Espírito Santo. E a última virtude é o domínio próprio. Vamos ler, irmãos, João capítulo de número 15. João capítulo de número 15, para entendermos. Jesus, ele já deu uma pista. E o apóstolo Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas vós, na verdade, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, é semelhante ao ramo, e secará, e o apanhará, e o lançarão no fogo, e o queimarão. E o verso 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Observe que o apóstolo Paulo está falando assim: mas o fruto do Espírito. E esse fruto só pode ser gerado dentro de nós a partir do novo nascimento em Jesus. Esse fruto eu não vou conseguir produzir por mim mesmo. Esse fruto eu não vou chegar aqui e dizer: amanhã eu vou ter mais domínio próprio, amanhã eu vou ter mais amor, amanhã eu vou ter mais alegria. Não, porque isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E quem sabe você está se questionando aí: meu Deus, será que então eu não tenho o Espírito Santo? Porque hoje eu estourei lá no meu serviço, hoje eu não tive domínio sobre as minhas palavras, mas o Senhor Jesus me trouxe aqui nesta noite para te confortar e para confortar o meu coração. Porque o fruto é algo que é gerado gradualmente, irmãos. Não é que hoje você aceitou Jesus, amanhã você já está com as 9 virtudes do Espírito Santo todas afloradas à sua flor da pele. Não, mas é uma vida na caminhada com Jesus. O fruto, ele é gerado e produzido na caminhada com Jesus. Nós observamos isso, irmãos, quando nós vemos uma mulher que está grávida. A mulher, quando ela recebe a notícia que está grávida, às vezes ela já está com 2 meses e nós nem percebemos. Mas dentro dela já está sendo gerado a semente. Já está sendo gerado o feto. A criança já está trabalhando.
o organismo dela está trabalhando. Quem sabe você também não teve um domínio próprio hoje, mas o fruto do Espírito está sendo gerado dentro de você, e isso é algo gradual. Mas também tenha certeza de uma coisa: quando está sendo gerado dentro de você, é algo que vai ser inevitável. Uma hora vai florescer, e as pessoas vão olhar para mim, para você, e dizer: este anda com Jesus, este tem o fruto do Espírito, porque as pessoas conseguem ver o fruto sendo transpassado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso nós temos que estar enxertados na videira verdadeira, e isso é na caminhada cristã, e isso é no passo, um dia após outro. Ontem eu não tive o domínio, mas amanhã eu vou ter. Louvado seja o nome do Senhor. E o fruto começa a desenvolver aqui dentro, irmãos. É algo que é interno. Às vezes nós olhamos para as pessoas e temos, às vezes, aquela falsa impressão de que a pessoa está bem vestida, ela está de terno e gravata, ela tem fruto do Espírito. Nem sempre. Às vezes uma pessoa que nós não damos valor nenhum, que nós olhamos para o estereótipo, nós falamos, esse daí não tem fruto do Espírito, mas ele tem o fruto do Espírito sendo gerado dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo começa a falar sobre lei e graça, entre carne e espírito, entre escravidão e liberdade. Ou seja, antes de conhecer a Cristo não tínhamos opções, nós servíamos automaticamente ao pecado. Nós não tínhamos opções dentro de nós. Tudo que nós fôssemos fazer antes de Cristo era a inclinação para a carne. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E ter domínio próprio é entregar o controle das nossas vidas a Ele. Então o que o apóstolo Paulo está falando, ter domínio próprio, é levantar todo dia pela manhã e decidir entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, ou entregar o controle da sua vida às suas paixões carnais. Ter domínio próprio, apesar do nome ser domínio próprio, está dizendo, é entregar o controle nas minhas mãos, é entregar o controle nas mãos daquele que foi gerado, está sendo gerado dentro de você. E isso é ter domínio próprio, é escolher. Eu escolho viver para Cristo, eu escolho viver para aquele que me chamou, eu escolho viver para aquele que me salvou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer em Gálatas, capítulo 5 e o verso 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne e o Espírito são oponentes. E quando nós aceitamos a fé em Jesus, o velho homem não deixou de existir. Mas é porque nós estamos tão perto de Jesus que o Espírito começa a fluir dentro de nós. Mas deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de estar em comunhão com os irmãos, deixa de estar frequentando a igreja, para você ver se a carne não vai florescer. E quando vier uma decisão, a carne vai prevalecer, porque a carne está mais saudável. Mas quando nós andamos pelo Espírito, quando nós pensamos nas coisas do alto, quando nós caminhamos segundo a vontade de Deus, quando a tentação vier, o Espírito vai estar pronto, e nós vamos entregar o controle, o domínio próprio nas mãos dele, e vamos viver para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta para você nesta noite é: para quem você entrega o controle da sua vida?
Para quem você entrega o domínio próprio da sua vida nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro, irmãos, nos versos 24 e 25, que diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Grife essa palavra, andemos, irmãos, porque andar é uma opção, andar é uma escolha. Cristo já foi gerado dentro de você, mas escolher andar com Ele é uma atitude minha e sua. E que nesta noite nós possamos entregar o nosso domínio próprio nas mãos do nosso Senhor. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus, agradecer a vida do pastor Alex por confiar essa responsabilidade em nossas mãos, irmãos, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém?